Boa noite, boa noite. Estamos hoje recebendo a doutora Raquel Alencar. E a doutora vai trazer um assunto aqui para nós, fundamental para os nossos negócios. Primeiro, eu quero falar que a doutora ela é especialista, né, em neurociência do desenvolvimento humano, que é, de fato, que hoje a gente precisa trabalhar sendo empreendedor, sendo empresário, né? O negócio depende 100% da gente, das nossas cabeças, das nossas mentes, do nosso coração, da nossa intenção. Então, o assunto mindfulness, ele cada dia mais vem ganhando espaço, né? Burnout, tanta coisa que acontece aí no mundo do empreendedorismo e precisamos estar equilibrada, gente, para tocar o negócio. Então, doutora, já começa dando um oizinho aqui para a mulherada, começa te apresentando mais um pouquinho, se quiser falar um pouquinho mais, idealizadora do projeto, né? Vou repetir aqui que a doutora ela é idealizadora do projeto, que é a Mulher 360, e esse projeto é um projeto onde ela colocou celebridades no palco, colocou mulheres ali de peso, para realmente engajar outras mulheres. Então, conta um pouquinho para a gente, doutora. Tá, vamos lá. Gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês para falar de um tema que mudou a minha vida. Eu sou um fruto da mudança que a prática do mindfulness pode fazer na vida de uma pessoa. Isso mais para frente a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Mas sobre o evento Mulher 360, foi um evento fantástico, extraordinário, que nasceu no coração aí, não só meu, mas também da minha parceira que foi comigo no projeto, que foi a Gislaine. E nós, então, iniciamos um projeto para mulheres, mas nós queríamos abordar nesse programa não só uma área específica da mulher, porque geralmente quando a gente faz algum evento, a gente vai em algum evento, ele tem algum tema específico, é empresarial, ou é saúde, né? Ou é motivacional, mas nesse nós queríamos juntar todas as áreas da mulher, porque nós acreditamos que a mulher, ela é múltipla, né? A mulher, assim como nós que estamos aqui, ela é empreendedora, mas ela também é mãe, muitas vezes, é esposa, enfim, é muita coisa. Então, nesse evento, nós conseguimos trazer mulheres extraordinárias, assim como nós, que conseguiram trazer ali, mostrar que é possível, com equilíbrio, com sabedoria, né? Ter muitas vezes uma família bem estruturada, mas também ter um negócio muito bem estruturado. Então, um projeto que nós Sim. trouxemos pessoas, como a Ariane disse, celebridades, né, Ariane? Nós Renata trouxemos, sim, França, não foi a Renata Renata, França, palestrante? isso, A da Renata e massagem, gente, Patrícia. a gente nem conhece mais pela a massagem é o nome dela. Massagem É a Miracle Renata França estava Touch, no né? pau. É, todo mundo. Não, foi um evento assim extraordinário. Foi. Eu tava fora do Brasil, acho, no dia, só por isso que eu não fui, mas foi um Isso. evento assim incrível, incrível mesmo. E eu já quero começar perguntando, né? O Vamos que lá. é mindfulness? Né, Juliana entrou, boa noite, boa noite. Também já conhece um pouquinho, conhece muito do tema também. Então vai poder engatilhar aqui perguntas também, todo mundo. Ótimo. Tudo bem, Juliane? Tudo bem, Que bom, vocês? gente. Tudo ótimo. A gente está falando aqui, ó, de um tema que realmente todo mundo, né, respira hoje, precisa entender disso, né? O empreendedor, ele precisa muito estar equilibrado. Então, já fala um pouquinho, a doutora Raquel é especialista, tá? Fala pra gente, o que é mindfulness? Tá. Vamos lá. O mindfulness ou atenção plena, que é outro nome que a gente usa também, nada mais é do que técnicas práticas que nos ajudam a focar no nosso momento presente. Então, a forma mais conhecida do mindfulness é a meditação, mas não é só a meditação. A gente consegue colocar, introduzir a prática nas nossas atividades do dia a dia. Então, é muito importante dizer isso, principalmente para quem tem uma vida muito corrida, porque muitos empreendedores, líderes, sempre falam assim: eu não consigo parar para meditar, eu não tenho tempo para meditar. Mas só que, na verdade, o mindfulness ele traz técnicas que você consegue introduzir nas suas atividades diárias. Então, o mindfulness nada mais é do que viver o seu momento presente. E isso, no mundo que nós vivemos hoje, de correria, né, de tanta informação e muitas vezes imediatista, então tudo é para ontem, tudo tem que ser rápido e muita coisa para fazer.
a gente acaba tendo muita dificuldade de viver o nosso presente. Então, é aquilo, assim, ou a gente vive muito no nosso passado, em coisas que nós fizemos e ficou lá para trás, a gente não consegue muitas vezes resolver, ou então lá no nosso futuro, que é aquilo, nas expectativas, ou coisas que temos que fazer, e assim vamos vivendo a vida, e as atividades vão nos sobrecarregando e a gente não consegue viver o nosso presente. Então, mindfulness nada mais é do que viver o presente. Para o ambiente de negócios, né? Como que a gente pode pensar nos empreendedores? Como que beneficia o empreendedor nessa vida corrida, né? Como são os benefícios para o empreendedor? Tá. É importante a gente entender que, assim, tem dois atributos que definem o mindfulness: foco e consciência. O foco nada mais é do que a sua capacidade de se concentrar naquilo que você tem que fazer. E a consciência é a capacidade de detectar e eliminar as distrações que estão te impedindo de seguir no seu foco. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, tendo como base foco e consciência, é primordial. Então, se eu tenho foco em algo que eu preciso fazer e eu tenho consciência para eliminar essas distrações que estão me impedindo de seguir, isso me ajuda a ser mais produtivo e mais consciente. Então, quando a gente passa a viver o nosso Já presente, quero saber essas técnicas. é, Mas calma que não tem. é Eu porque já estou com assim, o caderno aqui para anotar as técnicas. Não, o muito bom. mindfulness, ele nos ajuda a ter uma mente mais ampla da situação. O que acontece? Nós vamos vivendo muitas vezes nosso piloto automático. Então, a gente perde literalmente o controle da nossa vida, a gente perde o controle da nossa mente. E aí, a gente começa a viver no piloto automático. E os problemas vão conduzindo, né? As situações da vida vão conduzindo o que a gente tem que fazer, não é a gente que controla o que tem que fazer. São as atividades que vão nos controlando. E a gente, para dar conta disso tudo, a gente liga o piloto automático e vai. Quando você começa a entender, a ter maior consciência das suas atividades, você toma o controle da situação. E não há nada mais libertador do que tomar o controle da vida. Então, quando você toma esse controle, você sai do piloto automático e você passa a tomar decisões conscientes. Você controla as suas atividades. Até perguntando sobre a capacidade da liderança, como que aumenta isso? Porque eu imagino que com mindfulness, com meditação, algumas técnicas, a pessoa fica mais calma. Para um líder, fala as vantagens disso, ou se é bom ou se é ruim, como que ele implementa isso de uma forma mais assertiva, para ele não ficar também tão calmo a ponto de Tá. não demonstrar essa força que um líder precisa. Então vamos lá. Muitas pessoas acreditam, e isso é muito comum. As pessoas Eu acham deixei que o líder calminho agora. quando começa a praticar o mindfulness, a pessoa vai ficar zen. Tem gente que fala assim, ai, mas eu não quero ficar zen, falar mole, né? Paz e amor. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, não é que você fica mais calmo, você fica menos estressado e mais consciente. Você também começa a trabalhar maior empatia. Então, como é que funcionam essas decisões em relação ao líder? Por que que melhora a questão da liderança dele? Porque o líder não, não age na impulsividade. Quando a gente começa a praticar o mindfulness, a gente não age mais no impulso, a gente age de forma consciente. Então, todas as minhas decisões serão tomadas de forma consciente. Automaticamente, isso vai passar para os meus liderados. Então, é muito importante um líder que pratica o mindfulness entender que ele não vai perder a essência dele de líder, de posição, né? A forma como, mas ele vai fazer isso de uma forma mais consciente, melhorando o ambiente de trabalho, e também isso é passado para os liderados, que vão se sentir mais tranquilos e à vontade para seguir nessa rotina de trabalho de uma forma mais tranquila e consciente.
Eu acho que a Perfeito. Elaine Elaine levantou quer a fazer. mão. Elaine, pode perguntar, Elaine. Eu tinha travado. Travou aí para vocês? Não, Ah, Não, tá não, não. perfeito. Ah, tinha travado aqui para mim, mas agora voltou. tá. Doutora, isso tem a ver com gestão das emoções e o fato de você exercitar a sua inteligência emocional? Sim, o mindfulness você consegue também trabalhar a sua inteligência emocional. É a questão de você parar e controlar as emoções. Por exemplo, há situações que eu fico muito triste, e é entender, parar o comportamento, né, que é a tristeza, e entender o porquê, ou seja, o que que me deixou triste, entender profundamente, tem a ver com isso? Eu acredito que tem a ver com entender os seus sentimentos, tá? Ah, Eu ok. acho que assim, tem situações, por exemplo, que eu vou ficar triste. Você entender o seu sentimento, o porquê que você está passando por aquela situação. Agora, o interessante do mindfulness, Elaine, deixa eu explicar a situação do mindfulness. Eu não transfiro esse sentimento para outra situação que não tem nada a ver. Vou tentar ser um pouquinho mais clara. Vamos supor que eu tive uma reunião mais cedo e essa reunião não saiu do jeito que eu queria. Não saiu de uma forma produtiva, eu saí dali chateada, talvez com o meu desempenho nessa reunião, não foi legal, não foi bacana. Isso automaticamente mexeu comigo. E eu fiquei mal, eu fiquei triste, ou então eu fiquei muito estressada. Quando eu começo a praticar o mindfulness, eu entendo que aquela situação não pode ser passada para a próxima reunião que eu tiver. Então, eu consigo separar as coisas. Então, por isso que eu falo que a gente começa a ter controle. Então, eu paro, ok, eu entendo a situação do momento, eu entendo o meu sentimento, e ok, eu consigo parar, respirar. Tá, daqui a 10 minutos eu vou entrar numa outra reunião. Então, tudo bem. Essa próxima reunião não tem nada a ver com essa que acabou. Vou consciente, vou respirar, vou me acalmar e vou entrar agora para uma outra reunião. A pessoa que vai falar comigo não é aquela que eu tive. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai conhecer pessoas, ou já passou pessoas na tua vida, até mesmo você, situação de muitas vezes a gente descontar no outro uma situação que o outro não tem nada a ver. E isso é um erro que muitos líderes cometem. Às vezes ele vem de uma situação desagradável, de uma reunião, de uma conversa, e aí automaticamente aquele sentimento que ele já está trazendo de algo que ele passou, ele transfere para um outro momento que não tem nada a ver. Então, isso faz com que a gente tome decisões erradas, haja na impulsividade, e aí vira uma bola de neve, porque começa a trazer um monte de consequências que não são boas. Então, Muito bom. você ter essa consciência, esse trabalho emocional, o mindfulness ajuda. Você entende o problema, o sentimento, mas você entende que aquele sentimento pertence àquele momento, que você vai poder resolver talvez numa outra situação, mas não transfere para outro. Muito bom, muito bom. Tati, pode falar. Posso perguntar? Claro, claro. Raquel, então, isso exige uma prática, né? Ah, a gente vai chegar lá. A gente vai Então, chegar lá. assim, que às vezes a gente começa a praticar e nem sempre tem esse controle quando tudo acontece. Tem um tempo assim determinado para que a gente consiga ver os resultados de forma mais real. Vamos Tá, fazer, vamos já pegar essa pergunta, então. O que você vamos. acha, doutora? Porque Vamos lá. geralmente é bom a gente falar, porque a gente desconta muito nos maridos, né? Assim, o mindfulness, Muito. a gente pega o problema de uma reunião e já descarrega em casa. É, A gente precisa aprender essa técnica para ficar lá na reunião, para não levar para casa o problema. Mas então já fala um pouquinho para a gente de técnicas, né? Algumas técnicas e práticas, enfim, de mindfulness que os empreendedores, né? E principalmente empreendedores, porque imagina que a gente já acorda olhando o telefone, olhando o problema, olhando o funcionário, né? É uma coisa assim que é, eu falo que de manhã eu tiro realmente a manhã para mim, mas foi uma técnica também que eu fui levando durante o tempo. Mas ensina para a gente as técnicas que a doutora tá. recomenda. Então, eu vou passar para vocês algumas técnicas assim, simples para começar, para iniciar e você começar a ter essa mudança na sua vida. Tempo, eu não consigo determinar, Tatiana. Não existe essa determinação.
esse tempo, né? Determinado. A gente começa a praticar. O nosso cérebro ele demora um tempo para ele se acostumar com algumas mudanças. Ele não muda da noite para o dia. Quem dera se fosse assim, né? Seria muito mais fácil. Mas o nosso cérebro ele cria caminhos. E esses caminhos, por quê? Porque são muitas informações, muitas coisas que a gente vive. Então, o que ele faz? Ele cria alguns caminhos já rápidos, de rápido acesso, que são os nossos padrões. E aí a gente já segue para eles. E é assim, quando a gente passa por alguma situação parecida, ele já guia para esse padrão. Então, para mudar esses padrões, leva tempo. Quanto tempo? Algumas pessoas falam 21 dias, mas não é não, tá? Isso aí é comprovado cientificamente que não tem nada de 21 dias não para mudar o seu hábito, mudar a sua vida. Na verdade, isso depende muito de cada um, da intensidade que é feito isso. O que é importante, você não desistir. Vai ter dia que vai ser mais difícil, mas é continuar. Então, vamos lá. Primeira coisa, a Ariane falou do acordar. Quando você acorda, a sua atitude mental ao acordar já pode determinar o seu dia. Então, ao acordar, não acorda já no impulso de começar a fazer as coisas e começar já a pensar na loucura que você tem para resolver. Então, acordou, abriu o olho, para ali na cama. Gente, não precisa de muito. 5 minutos já é o suficiente. Para, respira, alonga. Isso aí já te ajuda, tá? E muito. Não pegue o celular para ver problemas logo de cara, para resolver problemas. Primeiro, tome seu de jejum, né? Conversa com o marido, se o marido estiver por perto, ou com o filho, enfim. Tenha o seu momento. Relaxa, vai ler um livro. Se você puder fazer uma academia nesse momento, exercício físico, faça, toma um banho, relaxa, para depois você começar as suas atividades de trabalho. Isso já vai te ajudar muito. Então, primeiro ao acordar, tem essa rotina, tá? Evita pegar logo o celular de cara para resolver a situação, tá bom? E doutora, Ou, vou pode só, falar. não é cortando a doutora, mas vou só falar um case meu particular. Sabia que o melhor horário de post meu é 5:30 da manhã? Eu vou falar por que que o meu post engaja tanto 5:30 da manhã, porque é a hora que todo mundo acorda, as empreendedoras, e abrem o celular para ver É isso mesmo. o Instagram. Eu falo assim, é impressionante. Então, realmente, amanhã a gente deve e assim é necessário acordar e desligar um pouquinho de fora, né? A minha prática, eu li o Milagre da Manhã, que hoje eu faço, eu implementei na minha vida, acho que a Elaine também deve fazer. Então, assim, eu paro, acordo, aí eu fico, às vezes eu até penso, eu falo, se eu tivesse acordado 5 minutos depois, então deixa eu 5 minutos dar uma organizada aqui na vida, ficar quietinha, pensando no dia. Então, já essa técnica é bom que já a gente já tem que fazer. Não quero fazer vocês algo para curtindo o meu você. post às 6 da manhã. Uma das coisas. Pelo menos as do clube eu não quero vocês centrados, como falar centrada. Uma das coisas que eu passei a praticar também, porque assim, eu dou aulas também de inteligência emocional, né, pro pessoal do Santander, e eu falo para eles, né, uma das coisas que me ajudou bastante é a questão da mudança do hábito. Como é difícil a gente largar o hábito de não pegar o celular na hora que levanta, né? Ou pelo menos dar uma passada ali no Instagram, dar uma vasculhada ali. E aí, sabe o que eu comecei a fazer? E que tem me ajudado muito? Eu comecei a seguir e dar prioridades para algumas páginas de budismo, tipo assim, as frases da Forbes, que eu gosto muito, frases do Joel J. Então, toda manhã eu vejo uma frase, eu salvo, curto e compartilho, porque eu sei que no dia seguinte, quando eu abrir o meu celular, serão essas frases, essas mensagens de ordem que eu passo a passar para o meu cérebro. E até recompartilho no meu stories também. Eu falo assim, se está me ajudando, alguém que vai passar ali ajudando ser humanozinho ali já vai ajudar. É verdade. E isso, porque antes, é muito engraçado que antes eu morava em São Paulo, né? Em São Paulo, violência tá demais. E aí eu vim para Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. E aí eu tinha percebido que eu tinha saído de São Paulo, mas São Paulo não tinha saído de mim.
porque eu seguia páginas, sabe, de notícias, metrô lotado, páginas policiais, aquelas coisas todas. E aí foi quando eu comecei a ler muito, né? O Milagre do Amanhã eu comecei agora esses dias, mas tem muitos outros livros na minha área financeira que eu costumo ler que falam sobre isso e eu comecei a mudar. Gente, isso é real. Isso é real. Você Sim, passa a lidar com o seu problema de uma forma que você só fala assim, tá bom, depois eu vejo o que eu faço. E aí é isso mesmo. isso não te paralisa, cara, é muito incrível isso. Eu só É, queria olha, complementar, Ariane. mas pegando um gancho aí no que a Elaine falou sobre notícias, tem um estudo que foi desenvolvido por Harvard sobre essa questão de notícias, noticiários ruins, no caso, né? E aí eles pegaram um grupo de alunos, depois, quem quiser, depois eu posso até ver para mandar esse estudo para vocês. Mas, enfim, eles pegaram 2 grupos de alunos e esses alunos, um grupo foi colocar logo de manhã, e já foram colocados um grupo em frente à televisão vendo o noticiário normal. E o outro grupo não teve acesso à televisão. Tomou café, ficou entre eles conversando e tal. O que eles fizeram? Antes deles fazerem o teste, já foi visto como é que estava o nível de cortisol no sangue desses alunos. Após o teste, logo após o teste, eles foram fazer o exame de cortisol de novo. E viu que o número desses alunos que estavam assistindo o noticiário aumentou imensamente, né? E eles observaram que não só isso, o dia desses alunos na universidade foi menos produtivo, eles estavam o tempo todo cansados, estressados, em sistema de alerta ligado. Deixa eu falar uma coisa, nosso cérebro não sabe diferenciar a imaginação de realidade. Ponto. Então, a informação que você passa para ele é real. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente assiste e com aquilo que a gente lê e também com aquilo que a gente passa para ele através dos nossos pensamentos. Nossos pensamentos são reais. Nossos pensamentos geram reações químicas no nosso cérebro que geram reações físicas no nosso corpo. Então, se eu pedir para vocês agora fechar os olhos e pensar em alguma coisa muito boa que vocês passaram, ou algum lugar muito gostoso que vocês tiveram, automaticamente vocês vão liberar hormônios do prazer no corpo. E eu vou ver aqui vários sorrisinhos, lembrando dos momentos, né? Tá até Da vendo, né, mesma forma, se eu pedir para pensar em alguma coisa ruim, hormônios, né, do estresse vão ser liberados no corpo de vocês. Vocês vão começar a ter aquelas reações como se vocês estivessem vivendo aquele momento de novo. Então, taquicardia, né, aquela pressão. Então, gente, é muito real. Então, essa importância de logo quando acordar, tomar cuidado com aquilo, principalmente quando acorda, porque sua mente está muito fresquinha. O nosso cérebro, eu falo assim, a gente dorme, ele faz a limpeza do HD, né? Por quê? Porque ele está fresquinho para o novo dia. Ele colocou as coisas no lugar, arrumou a casa para começar a jornada do outro dia. Se você já começa esse dia colocando dentro do seu cérebro coisas que não são produtivas e não te fazem bem, automaticamente isso vai ser o seu dia. Você vai carregar isso durante o seu dia. Isso é muito Então, real. só para Pegar né, um gancho. compartilhar aí um pouquinho do que a Elaine falou e complementar. E até pegar ali o gancho da Tati também, que ela perguntou o tempo, né, Tati? E aí eu fui descobrindo que eu era uma pessoa totalmente tóxica, né? Quando eu comecei a... Eu falei, nossa, gente, como eu era tóxica. E olha que engraçado. Eu comecei isso lá em 2018, né? Um passado não tão distante. E assim, foram altos e baixos e teve um momento que eu parei de praticar. A minha vida deu um 360 de cabeça para baixo, na verdade. E olha que interessante, quando eu voltei, que foi meados de 2021 para começo de 2022, voltei a treinar. E aí treinar é treino mesmo, né? Eu falo para as pessoas que é muito mais fácil, inclusive, você ter uma barriga de tanquinho do que você treinar seu cérebro para esse tipo de ação. É infinitamente mais fácil você ficar com os gominhos aqui, ó, no abdômen, de tanto malhar, né? E aí, semana passada, isso foi recente, eu fui para o litoral levar meus pais, né? Eu não sei vocês, mas meus pais são idosos, meus tios são idosos, e são pessoas que não tinham informação tão facilmente como a gente tem hoje em dia.
Eles ainda são aquelas pessoas que assistem Record, Datena, aquelas coisas todas, né? Eles adoram. Exatamente. E aí, Raquel, perguntando a você, já falando dessa parte fisiológica, né? Isso aconteceu comigo, gente, de verdade, como dois, dois são quatro. De manhã, meu pai ligou a televisão, a gente no café da manhã, e eu comecei a passar mal. Mas sabe, mal de o meu estômago embrulhar, e eu tive que levantar da mesa e falar, gente, eu vou tomar café, porque eu comecei a passar mal, minha cabeça começou a doer. Eu não sei se isso faz algum sentido, se é fisiológico, se é o meu organismo, o meu organismo fisiologicamente não aceita mais esse tipo de notícia. Se eu vou num salão, cara, eu peço para mudar o canal. Na verdade, Elaine, nenhum organismo está preparado para isso. Na Esse é o verdade, é fato. você que acostuma ele a isso, né? Você acostuma. E o que acontece? Tem uma neurocientista que eu gosto muito dela. Assim, para mim, ela é referência. E o foco de estudos dela é pensamentos. Ela tem muitos estudos, durante 20 anos ela vem trabalhando em cima disso, que é a doutora Caroline Leaf. Se vocês quiserem dar uma pesquisada depois, fiquem à vontade. Ela tem livros maravilhosos, muito conteúdo. E a doutora Caroline, ela fez um estudo uma vez, porque ela queria saber como é que funcionava as células em relação a pensamentos tóxicos, pensamentos ruins. E ela foi ver a estrutura cerebral, então ela queria ver o cérebro, a imagem do cérebro durante esses pensamentos. E também exames de sangue para ver como é que estavam as células naquele sangue. E ela viu que as pessoas, quando ela pedia para as pessoas terem pensamentos ruins, ou pensar em uma notícia muito ruim que ela teve, automaticamente, aquelas células, logo que eram retiradas, elas estavam deformadas, elas estavam tóxicas, doentes, as células estavam doentes. O cérebro, a imagem cerebral, era muitas manchas escuras no cérebro. As mesmas pessoas, poucas horas depois, ela fazia o contrário. Ela pedia para essas pessoas terem pensamentos bons ou pensar em uma notícia muito boa que ela teve. Essas mesmas células, elas estavam saudáveis. Elas conseguiram se regenerar. E o cérebro já Bom, não aí, tinha ó, mais... não desisto dos velhinhos. Puxa os velhinhos da TV. Não tinham essas manchas pretas. Então, assim, gente, o nosso corpo é algo extraordinário. Se a gente der para ele o que ele precisa, ele consegue resolver o problema. Então eu já quero mais técnicas, eu já quero mais técnicas. Porque o que acontece? A gente vai dando coisa. A gente muitas vezes se preocupa muito com o físico. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Saúde. Eu falo assim, é como se fosse uma mexerica. Você está aqui, a fruta inteira, saúde. Se você abrir, você tem os gominhos. Os gominhos é saúde física, mental e espiritual. As três juntinhas formam a saúde. Se eu cuidar só de um e não cuidar do outro, vai afetar também as outras. Então, um precisa do outro. Então, é importante a gente entender isso. A gente não vai ter um físico saudável se a gente tiver uma mente saudável e também cuidado espiritual. E não estou falando de religião, estou falando do espiritual. Cada um tem a sua fé, a sua crença, mas o espiritual é muito mais do que religião. Então, assim, é importante a gente entender isso. Agora, sobre técnicas, voltando aqui nas técnicas, que é importante, né? Que a gente acabou indo longe. Vamos nas Mas técnicas. vamos lá. Então, cuidando da manhã, né? Cuidando dos seus primeiros momentos ali do dia, é importantíssimo porque o seu cérebro está fresquinho. E quanto mais informações positivas, coisas boas você mandar para ele, melhor vai ser o seu dia mais produtivo. Outra coisa, dê pequenas pausas durante o dia. Então, o que acontece? Durante o dia, a gente acaba, na correria, entrando no piloto automático. Então, dê pequenas pausas. Não precisa de muito, tá? 2, 3 minutinhos ali já é o suficiente para você parar, respirar profundamente. Isso já vai ajudar a oxigenar o seu cérebro, melhorar a circulação. Você consegue pensar melhor. Então, essas pequenas pausas são importantes. Outra coisa também, procure ter pelo menos uma refeição consciente. Às vezes, na correria do dia, a gente só joga comida para dentro, né? Pega o que dá ali e vai jogando.
procure parar pelo menos uma refeição. Para. E observa o seu prato, olha o que você está comendo. Tenta saborear, sentir o sabor, sabe? Sem distrações. Isso é muito importante, tá bom? Outra dica também que eu dou, e isso é chave, principalmente para gente que tem muita coisa para fazer. Não seja multitarefa. Faça uma coisa de cada vez. Tem gente que acha até bonito falar, né? Eu consigo, eu faço 2, 3 coisas ao mesmo tempo e eu sou expert nisso. Vou falar uma coisa para você. Cientificamente falando, o nosso cérebro não consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Isso é comprovado. Ah, mas o que eu estou fazendo então, Raquel? Eu consigo fazer. Não. O que você está fazendo é intercalando atividade de forma rápida. Só que como é que funciona? O nosso cérebro, para ele se concentrar em uma atividade, ele precisa de um tempo. Então, quando você para, vamos supor, estou parando aqui, eu preciso enviar um e-mail importante, com algumas informações importantes. Então, eu paro, a primeira informação é, eu preciso mandar o e-mail. O cérebro já recebeu essa informação e vai começar a trabalhar de uma forma bem lúdica, como se estivesse abrindo todas as caixinhas do meu cérebro com as informações necessárias para que eu faça esse e-mail da melhor forma possível. Isso tudo feito de uma forma rápida, claro, mas ele leva esse tempo para ele se concentrar, para que ele dê o melhor dele para você desenvolver o melhor e-mail possível. Quando eu saio para fazer, eu sempre vou fazer o e-mail, mas ao mesmo tempo, eu começo a responder mensagem no WhatsApp, ou eu vou fazer alguma outra coisa, o meu cérebro ele saiu desse foco do e-mail e ele agora tem que focar na mensagem do WhatsApp. E depois ele sai do WhatsApp, ele tem que fazer a outra coisa, e aí ele tem que voltar para o e-mail. E isso já aconteceu com você, ou já aconteceu com alguém que você conhece, de mandar mensagem para o Pedrinho e era para o Joãozinho. Várias vezes. Por quê? Porque ele estava, coitado, né? Nessa correria. Sai do e-mail, vai para a mensagem, vai. Então, assim, os erros acontecem com maior frequência. Tem gente que pensa assim, não, mas se eu não fizer isso, eu não vou dar conta de tanta coisa que eu tenho para fazer. Grande engano. Também já é comprovado através de estudos. Se a pessoa faz uma coisa de cada vez, ela é muito mais produtiva e eficaz. O dia rende. E você pode até fazer um teste disso. Tenta fazer isso em algum momento, você vai ver que o seu tempo vai render. Porque o tempo que você levava intercalando a atividade, você não consegue se concentrar, você não consegue muitas vezes dar o seu melhor, tá? E o pior, isso com o passar do tempo vai trazendo algumas sequelas. Então, por exemplo, dores de cabeça sem explicação, muito cansaço, falta de concentração. Tudo isso já são sinais de uma pessoa que tem uma vida multitarefa, faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, faça uma coisa de cada vez. Se concentre naquilo que você tem que fazer. Tire as distrações de perto. Ah, o que está me distraindo? Eu preciso mandar um e-mail agora. Ah, é o WhatsApp? Modo avião, vira o celular, põe no silencioso, tira de perto se for o caso, mas dê o seu melhor e faça uma coisa de cada vez. Então, a gente precisa fazer isso. Essa é outra dica, tá? Não seja multitarefa. Outra coisa, procure passar um tempo em silêncio, que seja 5 minutos antes de dormir. Então, para um pouquinho, deita na cama, silêncio total. Só respire e fique em silêncio. Sabe? E, naturalmente, é claro, vai começar a vir pensamentos na nossa cabeça de várias coisas. Mas o que você vai fazer? Percebeu que está vindo um pensamento que não tem nada a ver com aquele momento de relaxamento? Para e foca na respiração. Traz a consciência para a respiração. Sinta a respiração, o ar entrando, o ar saindo, sabe? Deixa o pensamento passar e foca na respiração. Isso é muito importante. E também é importante um sono de qualidade na hora de dormir. Gente, dormir é o que há para tudo. Se você quer ter um cérebro saudável, você precisa dormir. Porque é aquilo que eu falei, à noite ele faz a limpeza do HD, ele arruma as coisinhas, ele deixa tudo em ordem para um outro dia. Então, assim,
Dormir é primordial, mas eu tenho uma vida muito agitada, Raquel. Eu vou dormir, eu tô pilhada. Então é importante fazer então uma higiene do sono. Mostrar para o seu cérebro que ele precisa descansar. Mostrar para ele que é hora de dormir. E isso, pequenas atitudes já fazem a diferença. Então, tomar um banho morninho, bem gostoso, pôr uma musiquinha para relaxar, ficar longe de celular, gente, tela na hora de dormir não dá certo, porque a luz manda mensagem para o cérebro do seguinte: olha, eu preciso me concentrar, eu não posso relaxar, eu não posso dormir. Automaticamente o cérebro faz o quê? Ele está cansado, ele quer dormir, ele começa a liberar cortisol, porque ele fala assim: eu preciso que ela fique ligada, porque ela está vendo uma luz está vindo aqui no meu olho. Então, eu preciso mandar essa mensagem para ela ficar ligada. Então, assim, celular na hora de dormir não dá certo. Sono de qualidade é sem celular por perto, tá bom? Então, algumas dicas bem simples, assim, para vocês já começarem a fazer e vocês já vão sentir diferenças extraordinárias na vida de vocês, com o passar do tempo. Não, ótimo, doutora. E uma pergunta com relação à cultura das empresas, porque a gente fazer uma coisa, como que a gente implementa isso para as pessoas que estão em volta da gente? Porque às vezes você tá tudo bem, tá tudo certo, mas você tem ali colaboradores ou pessoas que estão próximas de você que não estão no mesmo fluxo, e aí é um pouquinho difícil. Então, como que você implementa isso? Numa organização, dentro do teu negócio, às vezes com um Sim, sócio? tá. A primeira coisa é através do seu exemplo, né? Quando a gente começa a praticar o mindfulness, as pessoas ao redor já observam uma mudança muito grande. E automaticamente gera uma curiosidade. Fala, opa, peraí, ela não está mais tão na correria, ela está falando, pensando mais para agir, está falando de uma forma mais consciente, está tomando decisões mais conscientes. Então, o exemplo já arrasta, porque as pessoas vão ver que está tendo coisa boa aí, está vindo coisa boa, fala, poxa, eu quero isso para mim também, quero saber o que está acontecendo. Então, já gera essa curiosidade. Outro ponto também, você pode começar a implementar algumas pequenas mudanças, como essas que eu falei. Por exemplo, pausas durante a jornada. Poxa, isso é muito interessante. Se é bom para você, é bom também para os seus colaboradores. É importante a gente entender que essas pequenas pausas são produtivas. Um colaborador que está bem, ele consegue produzir mais e melhor. Então, às vezes as pessoas pensam assim, mas eu vou dar pequenas pausas. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se o colaborador, ele se sente à vontade no ambiente de trabalho, para quando ele não estiver bem, às vezes está com uma dor nas costas, está com uma dorzinha de cabeça. Se ele se sente à vontade, na liberdade, de sair dali por 2 minutos para beber uma água, para alongar um pouquinho, para respirar, esse colaborador se sente valorizado. E ele entende que ele não é uma máquina. Poxa, eu não sou visto como uma máquina. O meu líder, ele me vê como uma pessoa que também tem problemas e situações. Então, ele rende mais. Ele dá o melhor dele. E essas pequenas pausas, elas revigoram o nosso corpo para continuar a jornada. Então, isso é muito importante. Porque quando você faz isso, você respira profundamente, você alonga. O que que o cérebro entende? Opa, estou melhor, sair daquele padrão que eu estava. Então, automaticamente já fica mais esperto, sabe? O vigor retorna. Então, é muito importante isso. E outra coisa também, crie um ambiente, como eu disse, onde o colaborador ele se sinta à vontade para fazer esses pequenos ajustes. E também, claro, você pode estar procurando um profissional para estar te orientando como fazer isso de uma forma mais adequada e profissional, né? Mas Hoje tem. assim, você fazendo, acho que o principal é o seu exemplo e também já inserir algumas dessas pequenas mudanças aí no seu dia a dia e no dia do seu colaborador. E hoje tem, doutora, já empresas, exemplos de empresas que fazem isso, né, que usam a técnica do mindfulness, que é muito interessante, né, a empresa implementar isso como cultura. É, olha, nós temos muitas empresas, né? No Brasil, o negócio ainda está engatinhando, tá? O Brasil é um pouquinho mais, Vai não é parar, é um paci... vagabundo, não quer trabalhar. É esse pensamento, né? O brasileiro tem, mas assim, está caminhando. Vamos no positivo, está indo em passos lentos, mas está indo. Agora, fora do país, nós temos grandes empresas.
empresas. Nós temos LinkedIn, nós temos Apple, nós temos Google. Aliás, a Google é uma das pioneiras e é a empresa que mais investe em mindfulness. Hoje, cada sede da Google tem uma sala especial para os colaboradores praticarem o mindfulness. E assim, todo ano, na verdade, eles criaram o próprio programa deles, que é o Sunshine Yourself, né? Olhe dentro de você, procure dentro de você, pesquise dentro de você. Então, assim, eles têm o programa deles, que eles desenvolvem em todas as sedes deles espalhadas aí pelo mundo, onde o colaborador ele tem essa liberdade de estar indo nessa sala durante a jornada de trabalho, quando ele não estiver se sentindo bem, quando ele estiver precisando de concentração, de foco, então ele vai para essa sala, ele consegue ali fazer a sua meditação, ele consegue se concentrar, ele consegue sair do foco ali de tensão, de estresse, enfim, do problema, e ele consegue depois retornar para a jornada de trabalho. Agora, olha que interessante, pegando ainda a Google, eles fizeram pesquisas para ver como que era o rendimento dos colaboradores antes e depois da implementação do programa deles. E o que eles observaram? 75% dos colaboradores que participavam tiveram melhora na produtividade, na concentração, no foco, diminuição do estresse. Então, assim, é produtivo ou não é? É produtivo. As grandes empresas já entenderam isso. Um colaborador que é bem cuidado é um colaborador que rende e que produz. Que vai aprender também a focar numa atividade, né? E a gente já vai abrir um. Eu vou pedir primeiro para a doutora finalizar com uma frase para nós, mulheres. A gente não ensaiou nada, gente. Algo que você. Pode ser uma indicação, pode ser um conselho, pode ser qualquer coisa para nós empresárias. E aí a gente vai abrir para uma conversa aqui, para uma rodada de realmente perguntas e respostas, tá? Então, um conselho. Olha, o conselho que eu dou para vocês é viva plenamente cada momento da sua vida. E isso é para tudo, não é só para o empreendedorismo. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está precisando dar mais atenção, mas viva plenamente cada fase da sua vida, cada momento, porque não volta. Se a gente fosse repetir isso aqui amanhã, não seria igual. Não estariam talvez todas as pessoas que estão aqui, talvez seria uma outra diferente. Então, assim, cada momento é único. Viva plenamente cada momento. Eu disse no início que o Mindfulness mudou minha vida, né? Eu só quero contar aqui rapidinho para vocês um relato, né? Muito rápido. Eu até falo isso sempre nas minhas palestras. Antes de encontrar o Mindfulness, eu estava na pandemia, foi quando eu comecei, mas antes eu fiz exames de rotina, eu estava bem acima do meu peso, mas aqui não tem nada a ver com estética, não é nada disso. Eu nunca tive problema com autoestima, isso não era problema para mim, mas eu fiz exame de rotina normal, sempre todos os anos dando super bem, e nesse ano que eu fiz, para minha surpresa, minha médica chegou para mim e falou assim, olha, querida, você é uma bomba relógio, você tá para explodir a qualquer momento. Oh. É assim, ela falou assim, você está toda alterada, você está pré-diabética, colesterol alto, glicerídeos alto, você está toda descompensada aí. E isso, na sua idade, só tem um resultado, infarto e fulminante. Não tem conserto. Então, ou você muda, ou você morre. Não tem outra história. E é claro, aquilo mexeu comigo e eu precisei tomar uma decisão. E aí eu lembro que meu esposo foi me buscar no médico, eu chorava, eu falava, amor, eu vou morrer, né? E aí ele falou assim, olha, você vai morrer se você quiser, você pode mudar. E aí depois, em cima disso, eu comecei a pesquisar algumas coisas, enfim, academia, comecei a mudança. Mas eu comecei a praticar o mindfulness. E eu comecei a ter controle sobre a minha mente, sobre aquilo que eu colocava para dentro da minha mente. Era uma pessoa que vivia na impulsividade, eu era muito impulsiva. Eu era, na verdade, uma pessoa que sobrevivia, eu não vivia, né? Os problemas da vida, as situações, eu era muito estressada, eu sofria com uma gastrite nervosa intensa. Desde que eu comecei a praticar o mindfulness, eu não tive mais crise de gastrite. Isso já se passaram aí 3 anos.
Então, assim, o que que eu quero dizer para vocês? Quando a gente começa a ter controle sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, né? A gente começa a ter decisões mais conscientes, sair do piloto automático, a nossa vida muda por completo. Então, viva. Eu passei a dar valor às pequenas coisas, eu passei a dar valor ao que realmente importa, a viver. Cada momento é importante. Então, estar aqui com vocês hoje, para mim, é importante. E eu estou vivendo na plenitude esse momento, essa oportunidade que eu estou recebendo. E é assim que a gente tem que ser. O que que adiantaria eu estar aqui com vocês agora, pensando em coisas que eu tenho que fazer depois? Eu não vivi isso aqui. Então, assim, viva plenamente seus momentos. Cada momento conta e é importante. Uau, que maravilhoso, meu Deus. É sério, eu vou até melhorar agora o meu. Eu vou melhorar toda a minha. Sério, não, a minha atenção plena vai ser muito maior agora. E nós mulheres, a gente tem essa sensação de que fazemos tudo. O homem, eu falo que eu venho do mercado corporativo, no empreendedorismo, eu atendi muito tempo em empresas de grande porte, que a diretoria é a liderança masculina, e eu aprendi com eles, com os homens, a fazer uma coisa de cada vez. Hoje eu faço, sim, uma coisa de cada vez, e isso me traz muita paz e consciência e resultado no que eu faço. Realmente gera um resultado melhor, a consciência daquilo que você pega e implementa a tua atenção sai melhor do que você fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Então, e eu até brincava, eu falava, vai, gente, eu tenho pensamento masculino para algumas coisas, porque eu não vou conseguir fazer 10 coisas ao mesmo tempo, não. Mas é bom. Então, é bom a gente É isso aprender mesmo. também com os líderes e a gente, mulher, mesmo tendo filhos, mesmo tendo casa, mesmo pode esperar. Eu ainda preciso trabalhar o meu WhatsApp, que eu sou muito do responder na hora, mas, mas a gente pode entender e melhorar tudo que a gente enxerga ali de desenvolvimento, né? E até quero abrir agora, a gente tem esses minutinhos, quem quiser perguntar, falar com a doutora, fica à vontade, gente, isso aqui é uma consulta, tá? Praticamente. Entendeu? Caríssima que ela tá dando aqui. Imagina que essa mulher já botou a elite no palco. Então, fiquem à vontade. Quem quiser fazer mais alguma perguntinha, a gente vai encerrar às 9 para todo mundo depois jantar. E, Tati, começa. Eu vou falar, né? Lógico, eu sempre falo. Tem que falar, por Tem, favor. tem as falantes, né? Então, eu acho que tudo é um conjunto de técnicas e cada pessoa traz uma técnica nova, né? Isso que ela falou da alimentação veio assim para mim como uma luva, porque eu sou daquelas que come já conversando, trocando ideia, qual produto que eu vou lançar, e lá. Então, assim, eu também, né, fui parar no cardiologista alguns anos atrás, por ansiedade, né? Tava sentindo palpitações e tal. Fui para o cardiologista falou: não vou te dar remédio, você vai para terapia. Aí, da terapia, a terapeuta falou: eu vou te ajudar, mas o que vai te ajudar mais é o yoga. Aí, eu fui para o yoga, né? Então, eu aprendi as técnicas das respirações, das meditações e tal. Aí comecei a me envolver com inteligência emocional. Aqui a Ariane traz pessoas maravilhosas para conversar com a gente. Cada profissional que a gente escuta traz uma coisa nova, uma técnica nova. Às vezes você não se identifica com a técnica do yoga, mas você pode se identificar com outra técnica, né? Sim. E a gente tem que dar atenção a isso mesmo, porque é muito importante. E hoje eu peguei várias dicas, viu? E vou colocar em prática com certeza. Que bom, que bom. E olha, fantástico. Eu valorizo muito profissionais da saúde que olham a patologia com um olhar mais amplo, porque é muito fácil medicar, é muito mais fácil medicar, né? Então, por exemplo, eu sofria de gastrite nervosa durante muitos anos, comecei na minha adolescência. E eu fui lá com meus 35 anos passar por um médico que virou para mim e falou assim: não é o que você come, é o que você sente. Ele falou: minha filha, você está jogando todo o seu estresse, todo o seu nervosismo, toda a sua ansiedade para o seu estômago. Ele até brincou, ele falou: por favor, compra uma arma, tira na latinha, mas, mas não joga para o seu estômago, né? E a partir daí me deu um start e eu comecei a cuidar. Então, quando eu comecei a cuidar da minha saúde mental, eu não tive mais, né, dessa questão de controlar minhas emoções. Então, eu acho fantástico quando tem um profissional da saúde que tem esse cuidado, essa sensibilidade, né? E não já medicar.
Então, assim, você vê, hoje você, graças a Deus, já está bem melhor, porque você passou por esse processo de entender que o emocional interfere. E muitas vezes a gente vai desacreditada. Não, mas o que eu estou sentindo é físico. Como que uma Aham. terapeuta vai resolver um problema físico, né? E aí também vai da sua crença de aceitar o conselho e seguir em frente, né? É isso mesmo. Ó, eu costumo dizer o seguinte, gente, e isso pode anotar aí se quiser, tá? O médico, o profissional da saúde que seja, ele vai dar um diagnóstico, mas o diagnóstico não é sentença. Nenhum diagnóstico é sentença. Vai depender de como você vai reagir em relação a esse diagnóstico. O que que você vai fazer para mudar isso? Então, foi comigo. O meu diagnóstico para minha médica era um infarto fulminante. Minha filha, tudo aqui está indicando para isso e vai levar para isso. Mas a partir do momento que eu mudei, tomei consciência e fui atrás, eu entendi que isso não era uma sentença. Então, isso é muito importante a gente ter isso como consciência também. Posso Verdade. falar? Deve. Quem quiser perguntar, gente, fique à vontade. A gente tem Então, boa esses... noite, tudo bem? Parabéns, Raquel, pela fala. Acho que foi muito rica. Também sou dessa área, né? Estudiosa aí de pessoas, de comportamento humano. Mas acho bem bacana essa questão de entender realmente que a gente só entra em movimento, em ação, quando aquilo faz sentido realmente para a nossa vida, né? Eu sou psicóloga ali de formação desde 2007. E eu conheci o Mindfulness também, o Yoga, em 2018, 2019. Mas, assim, até por essa fala de decisões ali, eu acho que, principalmente quando nós somos profissionais da área, né, que busca muito essa questão de dar exemplo. Então, não só, assim, por eu ser profissional, mas também, né, de ser líder, ter uma empresa. Acho que todos que estão aqui também estão com esse intuito, né, de se tornarem pessoas melhores. E eu acho que muito nesse sentido mesmo, né, quando você se move por um algo verdadeiro que vá fazer, né, você entrar em movimento para atingir determinado objetivo é que verdadeiramente a gente faz acontecer. Não é porque o outro vai mandar, não é porque né, vai ser melhor assim, ou porque, sei lá, você tem que emagrecer, ou porque você tem que ter melhores resultados, ou que você tem que vender, porque isso são só cobranças, e as cobranças, na verdade, nós estamos o tempo todo sendo bombardeados nisso, né? E enquanto a gente realmente não trazer aquela conexão e falar, né, como você colocou, a gente tem dimensões da nossa vida que nós temos que dar conta dela o tempo todo. E é um peso isso, né? A gente saber que nós temos que cuidar do nosso físico, nosso emocional, nosso espiritual, profissional, né? Carreira, financeiro, relacionamento. Então aquilo começa a ser, nossa, aonde que eu vou ter tempo para mim? Cadê meu autocuidado, né? Cadê meu autoamor? Então, acho que quando a gente começa a colocar nós mesmos em primeiro lugar e falar assim, o que eu posso fazer que aquilo se torne sentido, primeiramente para nós, para depois né, essa mudança. E eu acho que fica isso assim como um ponto importante, porque para mim fez muito sentido em 2016, onde que eu falo que foi a minha virada de chave, por nós já ter sido formada ali, né, há anos como profissional, sempre atuante na área ali, principalmente na área organizacional, mas que foi onde que realmente me tocou ali um pouquinho pela dor, que foi parecido com o que você falou. Eu tinha problemas de rins, eu estava sobrecarregada ali com pedras nos meus rins, e eu fui, né, fazer uma consulta médica, e a médica me trouxe realmente essa fala, falou, olha, ou você entra no teu eixo, porque eu estava acima do peso também na época, 17 quilos a mais do que eu tenho hoje, ou você traz movimento, toma água, abaixa seu nível de cortisol, ou você, porque na época eu comentei que eu queria ter, né, mais uma filha, tudo mais, ou você não vai ver sua filha nascer. Então, assim, foi um choque naquele momento que aquilo movimentou a minha vida. Eu falei, opa, decisão, né? Uma decisão pela dor. Só que muitas das vezes a gente espera isso acontecer para tomar esse movimento. Então, É isso hoje, acho mesmo. que né, a gente tendo profissionais que conseguem nos alertar, conseguem realmente fazer os nossos olhares virarem para o momento, para um outro motivo de não ser pela dor, por um choque, é melhor, né? Então a gente não precisa realmente entrar em ação, em movimento por uma dor, mas sim para aquilo
que realmente faz sentido. E naquele instante eu também fiquei bem assim, parecida. Eu falei, nossa, eu saí de lá chorando. Lembro que eu peguei uma rodovia para ir para até a minha casa. E eu falei, meu Deus, a médica disse em outras palavras que se eu não fizer algo do tipo, minha pressão estava alta, meu rim sobrecarregado, eu estava obesa, que eu não ia ver minha segunda filha. Ela disse que eu vou morrer. Então, exatamente, falei, não, peraí, ainda estou nesse momento, o que que eu preciso fazer? E a gente fica um pouco sem chão, né? E agora, o que que eu É, faço? Falei, não, volta para sua realidade, conecta com você e veja o que você precisa fazer. Então, foi é isso exatamente mesmo. esse movimento de falar, opa, eu posso sim tomar uma decisão e fazer diferente. O que que é que eu preciso, então? Começar do começo. Então, acho que é muito isso, né? Então, o que cada um de nós precisamos fazer? Olhe para aquilo que vocês têm, para as condições, né, do nosso momento, e vai ser fácil? Não, mas é que nós podemos sim condicionar nosso modo de agir, nossos hábitos que vai fazer sentido. E é aquilo, né? São dicas realmente que nós estamos cansados de ouvir sempre. Tomar água, se alimentar bem, né? Fazer prática de atividade física, ter um momento teu, descansa, ao tomar banho, pensa realmente ali, né? Sinta. Acho que isso traz muito sentido para a gente, né? Realmente sentir, tocar, ter realmente a sensação das coisas. E aí realmente a gente começa a diminuir nosso nível de estresse, nosso nível de cortisol, e naturalmente as coisas começam a fluir. Então, viver mesmo o nosso momento, fazer sentido, colocar uma bússola, o que que nós queremos chegar. Não é imediatismo, as coisas não acontecem da noite para o dia, mas se a gente entra em consciência e vá, nós vamos conseguir. Então, acho que para acalentar um pouco o coração, né, acelerado, é muito disso. Primeiro, viva o seu presente ali, conecte com o seu hoje e mira, né? Acho que os sonhos nos alimentam ali, focando nos nossos valores, principalmente. Eu acho que se a gente tem um valor importante, que é, sei lá, que seja filhos, família, saúde, liberdade, o amor, se a gente foca naquilo, nosso comportamento vai direcionar para essa busca. Então, muito bom, acho que é muito rico isso. É 100% isso, é viver, né? Viver. A frase de hoje à noite foi viver, é viver tudo, viver o momento, Viver intensamente. intensamente. Assim, não deixando de sonhar. Eu gostei muito do que você falou, Giliane, porque também a gente não pode deixar de ter alguma vontade, algum sonho, algo que nos move também para um amanhã. Mas comer com olhando, degustando a comida. Nossa, doutora, essa também foi para mim, tá? Então, eu tomei aqui um É, café, ó, que eu nem vi o café, nem vi, eu tomei, nem sei o que eu tinha tomado. Ele era de baunilha que eu vi na hora que eu tirei, mas nem senti cheiro de baunilha, nada. Agora eu vou tirar outro, vou falar, eu quero sentir o cheiro de baunilha desse café, vou degustar esse café. ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Não sei se vocês já viram aquela série Emily em Paris, mas tem uma parte da série que me marcou, porque a gente vai vivendo algumas coisas, a gente vai. E eu lembro que teve uma parte que ela chegou, quando ela chegou em Paris, ela chegou agitada, americana, né, naquela correria, de chega cedo e trabalha, 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 trabalha. E aí ela não estava dando bem com os amigos do trabalho. Aí um dos colegas dela virou para ela e falou assim: Olha, sabe qual é o seu problema? É que vocês, americanos, vivem para trabalhar. Nós, aqui na França, paramos várias vezes durante o dia para comer um croissant, para tomar um café, porque a gente trabalha para viver, né? Então, eu achei isso extraordinário, assim, e eu peguei isso para mim, assim, eu falei, puxa vida, né? Eu tenho que trabalhar para viver. E isso é Sim. muito sério, gente, porque eu dou palestras em muitos lugares, e muitas vezes chega a pessoa para mim no final da palestra e fala assim, algumas chegam até chorando, né? Porque às vezes envolve até filhos e fala, olha, se você uma vez uma mulher chegou para mim chorando e falou assim, se você me perguntar uma fase, algum acontecimento importante, marcante na infância do meu filho, eu não vou saber te dizer. E isso é muito forte. Pesado. Ela chegou chorando assim, porque ela sentiu realmente, ela falou, poxa, eu perdi. Foi, passou, não volta. Né? Ela não sabia me dizer um momento especial da vida do filho. Agora, olha só, já teve caso também, gente, chegou para mim e falou assim, ô Raquel, é muito interessante isso. Hoje eu tenho uma posição elevada na empresa que eu trabalho, eu tenho um ótimo salário, e se você me perguntar assim, nossa, qual foi a férias marcante da sua vida? Eu não tive. Porque eu estou tão envolvida no trabalho, na correria, no produzir, 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 que eu não tiro tempo para
fazer alguma coisa boa, alguma coisa legal, né? Eu vi um podcast do Joel J com o Alfredo Soares. O Alfredo Soares falou que ele estava nessa pegada também de correria, tal, tal, tal. E um dia um mentor dele virou para ele e falou assim: e aí, qual é a sua próxima viagem de sonhos? Qual lugar que você quer conhecer? E ele falou assim: não planejei nada, não. E aí ele virou para ele e falou assim: poxa, então ser rico tá muito chato, né? Porque se você não está correndo atrás, então assim, às vezes a gente está tão focada no produzir, 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 que a gente deixa de viver. Então, assim, não que o produzir não é bom, é bom, porque é isso que vai nos ajudar, mas a gente precisa produzir para viver, e não ao contrário. Obrigada, mulheres. Quer perguntar, Jaque? Eu queria só comentar uma coisa muito rápida, tem a ver com o que a Raquel estava Claro. falando agora, que até tem uma frase que apareceu para mim esses dias, que é: pessoas criativas precisam de tempo para parar e fazer nada. E hoje em dia todo mundo tem que usar muito a criatividade, né? Então todo mundo precisa desse tempo para parar e fazer nada, simplesmente porque é a partir daí que a gente, né, oxigena o cérebro, as ideias começam a acontecer e a gente consegue dar vazão para as coisas criativas, né? Eu tenho levado muito isso para mim, é onde o mindfulness tem entrado, porque a fotografia é uma profissão que exige muito a criatividade, né? Então, colocar esses momentos de pausa mesmo, de não fazer nada na minha agenda, assim, eu tô me obrigando a fazer isso ultimamente, porque realmente é uma dificuldade. Eu também venho do mundo corporativo, então é sempre, né, a gente tá naquele ritmo de sempre tá querendo produzir, fazer o tempo inteiro, mas parar também é uma coisa que eu tô colocando realmente na agenda ali, um momento para parar para realmente deixar a criatividade acontecer. Então, é onde o mindfulness está entrando aí na minha vida. Ó, Jaque, eu sei que já passei do tempo, mas, ai, meu Deus, vamos lá. É rapidinho, gente, eu prometo. É que eu falando sobre criatividade, explicando assim um pouquinho como é que funciona isso. É muito importante essas pausas, porque o cérebro, quando ele começa a focar muito tempo em alguma coisa, ele automaticamente ele se bloqueia, ele para. Então, eu sempre dou essas dicas também, porque eu dou assessoria aí para uma rede de educação e eu dou essa dica para os alunos. E estudo, não adianta nada você ficar um tempão ali muito tempo naquilo, que o cérebro entra em fadiga. Então, quando a gente para, simplesmente para olhar para o nada, respirar, é a hora que ele consegue organizar as informações que ele recebeu, ele tem esse momento de pausa. E aí, já aconteceu isso com vocês, com certeza. Nada, você está tomando um banho, assim, relaxando. Gente, era isso que eu precisava Nossa, fazer. Nossa! Né? Porque é a hora que ele organizou as informações. Então, realmente é muito importante. Criatividade é isso aí, precisa de descanso. Ai, muito bom, gente, muito bom, muito bom. A gente ficaria aqui até 10 da noite falando, porque Conversa realmente rende. não, e é um assunto que a gente está aqui, ó, atenção plena, então o assunto flui, entendeu? E Mas detalhe, muito hein? Esse tipo de assunto sempre atrai as mesmas pessoas, porque a gente tem a nossa centelha divina, né? O nosso imã interno. Então tinha que estar aqui quem deveria estar mesmo. É É isso muito aí. incrível isso. Muito bom, muito bom. Eu amo quando você fala isso, Elaine, muito bom. Mas obrigada, doutora, obrigada a todas as mulheres. Está gravado. Amanhã a gente sobe para a plataforma para todo mundo ter esse conteúdo também. E pausa. Pause, vivam a vida e momento quieta, momento, sabe, refletindo sobre a gente mesmo, olhar o corpo, olhar tudo, saúde. Enfim, eu acho que foi uma aula aqui, não foi nem hoje uma, foi uma aula, porque realmente todo mundo aqui às vezes entende e conhece o caminho, mas não pratica, a gente tem que praticar. E hoje a gente foi reforçada, principalmente alimentação, coisas que eu também às vezes não sabia, mas a gente tem que tá tudo ali com atenção plena, que vai fluir melhor, enfim, mastigar também, entre outras coisas que a gente vai implementar aí para melhorar o dia. Obrigada, doutora. Obrigada, mulheres. Assim, uma excelente final de noite. E tem novidade, amanhã eu vou postar novidade no grupo aí, fiquem de olho. Tá bom? Ótimo. Tchau, tchau, meninas. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada.